Acontecendo, estão bêbados. Agora perceba, dentre todos que ali estão, quem é que vai se levantar? Quem é que vai defender a igreja primitiva? Pedro se levanta e diz: varões galileus, eles não estão embriagados, sendo esta hora do dia. Não estão embriagados. Agora perceba, haviam discípulos de Jesus, haviam pelo menos 70 evangelistas naquele meio. Haviam homens conhecedores da Torá, que eram acostumados a ler o pergaminho da direita para a esquerda na época. Haviam homens que desenrolavam o pergaminho na sinagoga desde pequeno. E quem é que vai pregar? Era Pedro. Pedro, segundo Lucas expressa, Pedro era considerado ignorante pelos judeus. Pedro tinha, por mais que Antônio Gilberto expressa que ele tinha uma frota de barco, era rico, era respeitado financeiramente, mas intelectualmente Pedro não era bem visto. Pedro não cresceu na sinagoga como uma criança desde os 6 anos até os 12 anos, depois dos 13, se passasse, crescia aos pés do melhor rabino, como Gamaliel, qualquer outro da época. Pedro não cresceu isso, Pedro não teve essa oportunidade de crescer na sinagoga. Pedro não conhecia a palavra, Pedro não dominava. Perceba que homens que conheciam a palavra se calaram, e quem levantou foi Pedro. Foi Pedro que disse: varões, não estão bêbados, é para se cumprir o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, e vossos jovens, vossos filhos terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Agora perceba, por que é que ninguém se levanta e diz assim: Pedro, você é um homem que não é culto, Pedro, seu vocabulário é pequeno, você é bom para pescar. Jesus não precisava ali de alguém para dar uma aula de teologia em palavras. Jesus precisava de uma grande redada, e Pedro entendia de pescar como ninguém. Pedro se levanta e os outros param e ficam olhando Pedro pregar. Por quê? Porque todos estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Quando todos estão cheios do Espírito Santo, independe se quem vai pregar tem um curso teológico, 2 faculdades, mestrado ou qualquer coisa. Quando todos estão cheios do Espírito Santo, independe se quem vai pregar é uma criança ou é um adulto. O importante é que Deus vai falar através do seu instrumento. 70 homens instruídos param para ouvir Pedro pregar, param para ouvir Pedro ensinar, porque Pedro conhecia de pescaria. Depois que ele explica, que ele explana a sua palavra, o seu conhecimento, a Bíblia diz que Pedro lança a rede, e quando ele lança a rede, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Assim lixo a igreja primitiva. Agora perceba, essa igreja começa a ser influenciada pela presença e pela glória de Deus. Aonde esses homens passavam, eram influenciadores através da presença do Senhor Jesus Cristo. Agora levanta-se um homem por nome de Paulo ou de Saulo de Tarso. Saulo se levanta e se torna um perseguidor da igreja primitiva. Aonde Saulo descobre que esses cristãos estariam adorando ao Senhor, ali Saulo chegava, as reuniões eram terminadas, o chicote comia no lombo literalmente dos crentes daquela época que estavam adorando a Deus. Se você não sabia, Saulo de Tarso, ele assinava para que pessoas fossem presas, e também teve participação em morte de cristãos, como no caso de Estevão. A Bíblia diz que quando Estevão foi morto, depositaram as vestes de Estevão aos pés do homem chamado Saulo. Saulo era perseguidor dos cristãos. Agora perceba, Saulo viu coisas extraordinárias. Quando Estevão, por exemplo, foi morto, a Bíblia diz que enquanto apedrejaram ele, porque não negou a Cristo, Estevão levantou os olhos aos céus, ele viu os céus abertos, Deus o Pai assentado no trono e Jesus em pé ao lado do Pai, como você estava dizendo: pode vir, Estevão, eu sei como receber um campeão. Pode vir, Estevão, eu sei como receber quem não me nega embaixo. Saulo está presenciando tudo isso, mas continua perseguindo a igreja, continua atrás da igreja, literalmente massacrando. Aonde estava uma reunião, era secreta, era escondida, e Saulo chegava, acabava com a reunião. Saulo agora descobre que em direção pós-Damasco está tendo reuniões de adoração ao Cristo ressurreto, filho do carpinteiro José de Nazaré. Saulo se levanta com carta que lhe permitia ultrapassar a lei de sua província. Saulo se levanta e vai em direção a eles. Então, quando Saulo vai caminhando, perseguindo a igreja, ele não sabia com quem estava arrumando briga. A Bíblia diz que Saulo vai caminhando,
e um resplendor de luz e de glória o cerca. Quando o resplendor de glória o cerca, a Bíblia diz que literalmente ele cai no chão. E quando ele cai, a Bíblia diz que ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo não sabia que quem persegue a igreja persegue o dono dela. Saulo não sabia que quem calunia a igreja calunia o dono dela. Saulo não sabia que quem difama a igreja está difamando o dono dela. É o dono da igreja quem zela por ela. É o dono da igreja quem cuida dela. É o dono da igreja quem protege ela. É o dono, aleluia, é o dono da igreja. Deus, na sua missão, na missão de Deus, Deus pegou a igreja e colocou na sua missão e no seu propósito. É por isso que Deus cuida da igreja, é por isso que Deus livra a igreja, é por isso que Deus protege a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porta não é para ataque, porta é para defesa. Se a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não é que o inferno ataca a igreja, é a igreja que tem que ir avante no mundo, ganhando almas para a glória de Deus. Pode o inferno tentar fechar as portas, mas a igreja vai rompendo em fé para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo cai no chão, a Bíblia diz que ele se levanta, tenta abrir os olhos, mas não pode, como escama de peixe, semelhante a peixe diante de seus olhos. Paulo ou Saulo tenta olhar e não vê, não consegue observar nada. A Bíblia diz que pegam ele pela mão e levam para a rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Há 7 Judas na Bíblia Sagrada, só um foi o Iscariote, só um traiu. Teve Judas que foi usado de uma forma extraordinária nas mãos de Deus, só um traiu. A Bíblia diz que ele vai para a casa desse outro Judas, na rua chamada direita. Quando ele vai para a rua chamada direita, Deus então fala com Ananias e diz: Ananias, se levanta, vai na rua chamada direita, entre em Damasco, entre pelo portão principal da cidade, passe a rua principal de comércio e vai lá no final na rua direita. Ali há um homem chamado Saulo. Olha, Ananias: Senhor, eu muito ouvi falar a respeito de Saulo. Saulo fez isso, Saulo fez aquilo, Saulo fez aquilo outro. Aí Deus fala: é verdade, porque tem gente que quer ensinar Deus, tem gente que quer mostrar coisa para Deus pensando que Deus não vê. Aí ele diz: Senhor, Saulo fez isso e aquilo outro. Aí Deus diz: é verdade, ele fez aquilo outro, e faz uma meia dúzia de coisas que você nem sabe, mas vai lá, porque para mim é um vaso escolhido. E acabou. Ele se levanta. Ananias agora vai para chegar na rua direita. Ele é obrigado a entrar pelo portão principal da cidade e passar pela rua principal da cidade, que é a rua de comércio. Naquela época, homens chamados arautos eram contratados pelos homens que trabalhavam em armazém. Eles ficavam na porta do armazém da época gritando, dizendo mais ou menos assim: atenção, senhoras e senhores, azeite em promoção. Atenção, senhoras e senhores, farinha ou trigo em promoção. Atenção, senhoras e senhores, há alguma mercadoria, o óleo está em promoção. À medida que as pessoas iam passando pela rua principal, eles eram tentados a comprar aquilo porque estava em promoção, porque estava barato. É o mesmo quando você vai no supermercado, você usa uma caixa de sabão em pó por mês, mas se você vê barato, você compra 5, vai demorar 5 meses para comprar de novo, mas você aproveita, é promoção, você não perde. Isso atrai o ser humano. Ananias está passando pela rua principal da cidade, está ouvindo o arauto apregoar e dizendo: atenção, senhoras e senhores, alguma coisa está em promoção. Ele é tentado a parar, comprar e voltar para casa guardar o que comprou, mas ele não para, ele continua até a rua chamada direita. Por mais que os arautos pregavam dizendo: para, compensa parar, compensa comprar, compensa voltar, deixa para ir outra hora orar por Paulo, ele não para. Por quê? Porque Deus confiou uma missão para ele. E quem Deus entrega uma missão não é para você recuar. Quem Deus entrega uma missão não é para você retroceder. Se Deus entregou algo na tua vida, não é para você retroceder com a primeira proposta que Satanás lhe oferecer, com o primeiro manjar que o diabo colocar na tua frente. Vigia, crente, Deus tem algo extraordinário na tua vida, Deus tem algo extraordinário no teu ministério. Tem Saulo que está te esperando, e Deus vai operar um milagre na vida dele através de você. Ananias chega. Quando ele chega, a Bíblia diz que Saulo estava orando e jejuando. Perceba, 3 dias atrás Saulo estava com o chicote nas costas, caminhando, dizendo: eu acabo com a reunião, vou acabar com esse negócio de cristianismo. 3 dias atrás
lá estava fazendo isso. Quando Ananias chegou, a Bíblia diz que Saulo estava orando e jejuando, porque Jesus encontrou ele no meio do caminho. Só Jesus pode mudar o homem radicalmente. Só Jesus pode transformar o homem. Só Jesus tem o poder para fazer isso. A Bíblia diz que Ananias chega e diz: irmão Saulo, o Espírito de Deus, Senhor Jesus me mandou aqui para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e influenciado. Quem tem Facebook aqui, levante a mão. Quem tem Facebook? Quem tem Instagram? Quem usa o WhatsApp aqui? Agora perceba isso daqui. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha, não, irmão, naquela época Saulo de Tarso não foi lá e disse: não, deixa eu mudar aqui o perfil, minha foto de perfil, porque crente você conhece até pelo perfil. Saulo não foi lá na época e disse assim: deixa eu mudar aqui minha foto de perfil, deixa eu colocar aqui uma fotinha de terno. Não, Saulo não fez isso não, irmão. Naquela época não teve esse negócio, divulga nas redes sociais aí, coloca no YouTube uma mensagem de eu pregando para ele que eu estou crente. Não teve nada disso, irmão. Foi gradativamente que os crentes ficaram sabendo que Saulo aceitou Jesus. Vamos imaginar a primeira reunião que Saulo chega, ninguém sabia. Quando Saulo chegava, a reunião acabava, era crente pulando pela janela da sinagoga, não tinha mais culto. Imagina a primeira reunião depois da conversão de Saulo, de Tarso ou de Paulo. Tanto faz Paulo quanto faz Saulo. Lembra aquilo lá? E Deus transformou Saulo em Paulo. É só um hino, porque na Bíblia não existe. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. É a mesma coisa. Leia na tua casa Atos capítulo de número 13, versículo de número 9, diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo. Se Deus tivesse mudado o nome, Deus não tinha colocado o nome dele de Paulo. Por quê? Porque Paulo é nome romano e relacionamento é do comércio dos gentios. E o nome hebreu é o nome de Saulo. Aí Deus seria mudado de Paulo para Saulo, não de Saulo para Paulo. A Bíblia é clara, muito clara. Leia na tua casa Atos 13, versículo de número 9. Agora perceba, Saulo ninguém sabia, ou Paulo, como queira, ninguém sabia que ele havia aceitado a Jesus. Quem sabia? Os cristãos estão reunidos, glorificando, adorando ao Senhor. De repente Saulo chega de supetão na congregação. Eles reunidos e Saulo na porta. Quando um olha para o outro e diz: e agora? Vamos correr? Aí Saulo diz assim: posso dar uma palavra? Quem é que vai negar a palavra para ele? Aí Saulo começa a dizer: eu estava vindo perseguir vocês porque eu sabia dessa reunião que estaria aqui. Já fui informado previamente sobre esse encontro, mas eu quero dizer que um resplendor de luz me cercou, uma glória tão grande me envolveu, e eu estou aqui para dizer que a partir de agora eu sou crente em Cristo Jesus como vocês. Eu vou adorar o Deus que vocês adoram, eu vou servir o Deus que vocês servem, eu vou ser perseguido como vocês são perseguidos. Quem pode glorificar a esse Deus? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que agora Saulo começa a pregar, e aonde ele chega, alguma coisa acontece. Saulo atingiu uma espiritualidade e uma intimidade tão grande com Deus, que até o Espírito Santo lhe proibia de pregar em alguns lugares. Até o Espírito Santo proibia Saulo de pregar em alguns lugares. Ele mesmo disse isso. Agora a Bíblia diz que Saulo tem uma visão, e nessa visão apresenta-se diante dele um homem com vestes típicas da Macedônia, da região da Macedônia, dizendo: rompe a Macedônia e ajuda-nos. Saulo entende que é aparelho para aquela região. Ele se levanta e vai, começa a pregar. Os crentes se reúnem, estão adorando, estão glorificando o nome do Senhor. É aí que eles estão adorando no texto que nós lemos. A Bíblia diz que Saulo reúne os crentes, e no dia imediato, ou seja, no outro dia de manhã, Saulo tinha o compromisso de embarcar e continuar a sua viagem. Era a última noite de Saulo naquele lugar. Então ele está ceando. A finalidade daquela reunião é cear, é partir o pão, é a ceia do Senhor, em memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus mesmo disse: fazei todas as vezes em memória de mim. Saulo está reunido ali, ou Paulo está reunido com quem? Ele está reunido ali para celebrar e adorar a Deus com os cristãos. Agora perceba, a Bíblia diz, principalmente os textos mais originais, a Bíblia mais fiel ao hebraico, ao grego, perdão, vai dizer que Saulo exortava-os. Saulo não estava pregando dizendo assim: Deus vai te dar uma chave, toma aqui, você vai sair daqui com a carruagem nova. Na época era carruagem. Você vai sair daqui com um cavalo alazão, vai trocar pelo seu burro, pangaré. Não, não. A mensagem de Saulo não era essa, não. A Bíblia diz que Saulo exortava-os. Oh, irmão, exortava
lotava a congregação. A Bíblia diz que já era quase meia-noite. A reunião começou a anoitecer, já era quase meia-noite. Não teve 2 horas de louvor, não, era palavra, era Saulo pregando até quase meia-noite. A Bíblia diz que ele ia exortando o povo, estava lá, porque tem gente que não aguenta ouvir palavra, tem gente que 2 horas de louvor para ele é tranquilo, mas meia hora de palavra dá vontade de ir no banheiro, dá sono, não, porque a palavra confronta. Eu estou falando de palavra, estou falando da patafernada que estão pregando por aí, estou falando de palavra. A palavra de Deus, tem gente que fica incomodado com ela, porque a palavra é ela quem levanta, é ela quem transforma, é ela quem restaura, é ela quem liberta. Você vai embora, fica uma semana, mas fica alimentando quando você ouve palavra. A palavra continua falando contigo. Saulo está ali pregando palavra, exortando os cristãos. A Bíblia diz que ele exortava. Agora perceba, quando nós lemos aqui a partir do versículo que lemos sobre Saulo aqui pregando em Troade, a partir do versículo 7 do capítulo 20 de Atos, a Bíblia diz que haviam muitas lâmpadas no cenáculo. Muitas lâmpadas no cenáculo. Por quê? Porque o culto era de adoração a Deus. E culto de adoração a Deus não se faz no escuro. Culto de adoração a Deus se faz às claras, é transparente. Culto de adoração a Deus é às claras, não se pode, porque quem nós estamos prestando culto sabe verdadeiramente quem nós somos. Eles estão no claro, oferecendo culto de louvor e adoração a Deus. Não estou pregando que se acabar a energia aqui vai acabar o culto, não. Estou falando de claridade, de palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Estou falando disso. Culto para ele não se faz nos escuros, se faz pela palavra, se faz na claridade. Irmão, nós temos viajado, eu e minha namorada, somos casados, para quem já esqueceu, eu e minha namorada, nós viajamos para alguns países, 19 estados do Brasil, escola bíblica por aí afora, em convenção, e por demais em culto de lar, em onde for, irmão, onde chamar. Agora perceba, tem lugar por aí que nós já fomos, que na hora do louvor, apaga-se as luzes, acende um canhão de luz para lá, verde, outro vermelho para cá, outro não sei que cor para lá, e é um tuxe, que você não pensa que está na igreja, irmão. Aí está todo mundo escuro, está todo mundo cheio, todo mundo pulando, acabou a música, acabou a graça, acabou a presença, acabou o pulo, acabou tudo. É só motivo pelo barulho carnal. Agora, culto que é feito pela palavra é diferente. Culto que é feito pela palavra é diferente. Esse culto pela palavra não tem tuxe nem canhão de luz. Esse culto é o brilho do Espírito que resplandece. Esse culto é a glória do Espírito Santo que transparece. Este culto é diferente, é glória. Este culto o homem entra triste e sai transformado pelo poder da palavra. Este culto o homem entra angustiado e sai liberto pelo poder da palavra. Porque esta palavra tem poder para fazer. Esta palavra tem poder para restaurar. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Culto a ele se faz às claras, se faz transparente, não se faz na escura. A Bíblia diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo. E agora entra eu, tipo, irmão, temos que colocar ele, porque Paulo não isentou, Lucas não deixou ele de fora. Entra eu, tipo, a Bíblia diz que eu estava na janela. Por quê? Porque ali no Antigo Oriente o costume da janela era grande, até maior que algumas portas. A janela era muito grande. Eu, então, está sentado na janela, está ouvindo Paulo pregar. Só que a mensagem de Paulo parece que não está tão interessante para Eutico, porque Paulo estava exortando. A Bíblia diz que Eutico estava na janela e ele vai cair em um profundo sono. Ou seja, Eutico está na janela, ele está ouvindo Paulo pregar, está olhando para fora. À medida que ele olha para Paulo, ele olha para fora. Vem no culto, vai para fora. Vem no culto, vai para fora. Ele não decidiu. Eutico não sabe se ele vai para fora ou não sabe se ele vem cultuar. Eutico está na janela, ele está dividido. Eutico está no muro, irmão. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a indecisão. Ele mesmo disse assim: ó, você não é que você é quente ou você é frio. Se você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tem que ter posição. Eutico está na janela, não sabe se cultua, não sabe se olha para fora. Tem gente assim, irmão, querendo adorar Jesus. Ele está aqui no culto, mas a mente dele está lá fora. Ele está indeciso, ele está na janela, ele não sabe o que é que ele vai fazer. Ele está aqui adorando ao Senhor, mas não
quer perder a regalia que ele tem lá no mundo, não quer ter mudança de vida. Ele está na janela, ele está indeciso, não sabe o que é que ele vai fazer. Quem está na janela? Qual é a janela que domina muitas pessoas? É a janela virtual. Você está em uma janela virtual aqui, você adora Jesus, mas não se policia, não tem força para vencer a janela virtual de coisas indecentes e imorais. Quem está na janela? Aqui ele canta hinos, mas lá fora ele canta música